Precificar serviço é tudo igual ou tem diferença? Então, nesse nosso episódio de hoje, a gente vai entender um pouco se existe ou não diferença quando o assunto é precificação. Meu nome é William Benedicto, esse é mais um GBPFS. Então, para a gente começar, tem que ficar claro uma coisa, tá? O fato de você ter credenciamento de A, B, C, não diz que você pode cobrar mais caro, beleza? Ajuda, ajuda. Só que às vezes você falar que é credenciado de A, B ou C atrapalha, porque o cliente acha que você tem especialidade somente naquela marca que você é credenciado e nas outras não. Mas isso aí é uma conversa para um outro episódio, beleza? Então vamos lá. Ter o credenciamento do fabricante te ajuda? Te ajuda. Ter o credenciamento do fabricante é prerrogativa para você cobrar mais caro? Não. Entendeu? Porque você pode ter o credenciamento do fabricante e fala assim: eu vou cobrar mais caro. E aí o colaborador que você mandou para fazer o trampo não está alinhado. E aí, meu querido, todo o assunto vai por água abaixo. Toda a conversa vai pelo ralo. Certo? Então a gente precisa primeiro entender alguns pontos, tá? E esses pontos são os primeiros diferenciais, que é quando a gente vem falar do tipo de serviço que a gente vai executar. Então, observa bem aqui, ó. Quando é split, você cobra de um jeito, tá? Vamos mudar. Quando é split wall, você cobra de um jeito. Quando é split cassete, split piso teto, split duto ou multi-split, você cobra de outro jeito. E quando o assunto é VRF, você cobra de uma outra forma. Eu nem vou entrar em chiller, tá? A gente vai pegar só equipamentos de expansão direta. Beleza? Então tem diferença entre um e outro. O que cobrar, como cobrar, o que vai demandar, etc. Tem um monte de coisa. E a gente vai ver um pouco disso aqui. Mas antes da gente falar especificamente do serviço, a gente tem que falar de uma coisa que é muito mais importante antes do serviço, que é a visita técnica, tá? A visita técnica ela é muito mais importante. Por quê? Aí a pergunta que fica é: você cobra visita? Eu sei que isso é polêmica e eu não tô aqui para não nesse episódio, tá? Para ficar levantando polêmica. Mas você cobra o tempo que você foi lá no cliente para gerar o orçamento? E aí eu sei que muitos vão falar assim: William, mas o cliente tem o direito de saber o orçamento, o valor do orçamento sem custo. Sim, desde que seja um serviço padrão. Se for um serviço específico e você está se deslocando para ir até a casa dele, fazer algo detalhado e especificado, você pode cobrar. E eu já falei isso com vocês. Se você tem um serviço padrão, e seu serviço padrão contempla A, B, C, D, E, e o cliente quer algo fora disso aqui que você está oferecendo, você pode cobrar, certo? Então, o tempo médio que você vai gastar aí para fazer uma visita são 2 horas. Ou você vai sozinho ou você leva alguém, entendeu? Só que tem o custo de deslocamento, o custo da sua hora e qual é o tipo de aplicação. Por quê? Você vai precisar fazer visita para instalar uma máquina 1 para 1? Depende. Porque muita gente fala assim: é só um raio-wall, eu não vou fazer visita. Aí você chega lá, é um raio-wall que está a 6 metros de altura, a parede tem uma particularidade que não pode furar, beleza? Então tudo isso tem que ser ponderado na hora que você for, não só precificar o serviço, mas se você também for precificar a sua visita. Isso vai ficar muito claro. Entenderam? Quando a gente vai falar direto da instalação, a gente precisa levar em consideração algumas coisas: tempo médio de instalação, a quantidade de colaborador e o custo médio de material, tá?
Todos os comparativos que eu vou fazer, eu vou usar essa mesma estimativa. Ah, William, mas essa estimativa você tirou da onde? Já que hoje você não está lá mais. Tirei da época que eu trabalhava em campo. Tirei da época que eu trabalhava no distribuidor e eu tinha que fazer gestão de equipe. Beleza? Eu sei do que eu estou falando. Antes que eles venham aí querer falar que eu não sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Beleza? Então, o tempo médio para você fazer uma instalação, considerando aí um drywall, beleza? Máquina aí até 30 mil, 3 horas. Você e mais um. Custo médio de material, 500 conto. Beleza? Então, você precisa entender que todos esses custos aí têm que estar envolvidos dentro da sua precificação. Quanto tempo vai demorar? 3 horas. São dois caras. Quanto custa a hora homem desses dois profissionais que estão lá envolvidos? Qual o custo do material? Tem deslocamento? Tem isso, tem aquilo? Mas aqui eu só quero que vocês prestem atenção nesses pontos. Porque um monte de gente pergunta para mim, e eu falei isso já. Inclusive, eu falei na aula introdutória sobre precificação. Tá? Vou deixar o link no final do vídeo aqui para vocês poderem ver. E para quem está no Spotify, eu vou marcar também para vocês poderem ter aí acesso. Beleza? Um monte de gente me perguntou, mas como é que eu calculo a hora homem? Isso e como é que cobra? Você cobra, você embute a hora homem, aí ó, nessa hora que você vai colocar a sua hora homem, certo? Então, observa sempre esses três pontos. Quando a gente aumenta a capacidade do equipamento, e aí a gente vem falar de piso-teto, cassete, duto, multi-split, o tempo médio de instalação ele vai subir um pouco mais. Por quê? A complexidade é um pouco maior. Você vai precisar de até 3 caras, dependendo da situação, você vai precisar até de mais. O custo do material vai subir um pouco. Então, a sua conta de custo tem que ser diferenciada. Tá? Você tem que ter um cálculo diferente para cada tipo de equipamento, para cada tipo de serviço que você está oferecendo. Então, lembra, quando o assunto é piso-teto, cassete, duto e multi-split, você precisa lembrar que o tempo médio vai aumentar. E aí muitos vão falar assim, William, mas cara, eu não consigo fazer um cassete em 5 horas, eu preciso de 8. Beleza, você vai cobrar considerando 8 horas de trampo, certo? Da mesma forma que quando você for fazer um VRF ou um mini VRF, a coisa vai mudar de figura. Olha aí, ó. O tempo médio de instalação para você fazer um mini VRF é de mais ou menos 8 horas, tá? Dá para fazer com 3 caras? Dá. Só que o custo de material já mudou, é R$ 1.000. Tá vendo a diferença? William, mas é um mini VRF com 4 máquinas. Sim, o material é mais caro, entendeu? Você pode estar utilizando tubulação de 3 quartos ou de 5 oitavos, certo? Dependendo do que for, você pode estar usando tubo rígido. Então você tem que tomar cuidado com esse tipo de situação, beleza? Observa qual é o material que está envolvido, levanta o material, qual é o tipo. É um mini VRF, você vai ter que usar isolamento elastomérico, você vai precisar colocar fixação nessa infraestrutura, você vai precisar ter um cuidado maior com a abrasagem, então você vai usar mais nitrogênio, entendeu? Então tem outros custos envolvidos. Aqui a gente está falando de custos iniciais e custos básicos para vocês terem cada vez mais conhecimento e mais facilidade para fazer a precificação de vocês, certo? Então, para resumir os diferenciais da precificação, tá? Você precisa observar que tem 4 pontos. Você vai ter um custo para executar uma visita técnica ou uma vistoria. Você vai ter um custo para fazer uma instalação do equipamento tipo split até 30 mil, 36 mil BTU por hora. Você vai ter outro custo para fazer a instalação de equipamentos a partir de 36 mil, e aí a gente vai colocar
piso-teto, splitão, não, splitão não, piso-teto, duto, cassete, multisplit, e você vai ter um outro custo quando o assunto for mini VRF e VRF, certo? Então, por mais que vocês falem assim, eu quero ter uma planilha só integrada, às vezes, mesmo você tendo uma planilha só integrada, você tem que ter um olhar diferente, tá? Eu tenho uma planilha para fazer todos os custos. Beleza, você pode ter. Só que você vai precisar ter o cuidado de, quando você estiver orçando um mini VRF, você se atentar a tudo que você precisa, que vão ser muito mais coisas do que se você estiver fazendo um cassete ou um multisplit, certo? Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast GBPFS. Siga as nossas redes sociais, curta o conteúdo, inscreva-se e compartilhe com quem precisa ouvir o que você acabou de aprender aqui. Meu muito obrigado a todos e nos falamos no próximo episódio.